Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. Não sei a hora que vocês vão estar vendo, mas como vocês estão? Hoje a gente vai falar um pouco sobre alguns conceitos fundamentais para a gente conseguir entender o espaço e para a gente conseguir entender, os fenômenos que acontecem na nossa realidade, nesse espaço que a gente vive. Então, existem alguns conceitos dentro da geografia e em outras áreas, na ciência política, na sociologia, que ajudam a gente a compreender essa realidade que a gente vive. E hoje eu vou trazer para vocês 5 conceitos que são essenciais para a gente conseguir compreender o espaço geográfico. Esses conceitos são os conceitos de Estado, governo, país, território e nação. Então, começamos com o conceito de Estado. O que é o Estado com letra maiúscula? É importante a gente fazer essa diferenciação entre o Estado com letra maiúscula e o Estado com letra minúscula. O Estado com letra maiúscula, ele se refere à forma como a sociedade se organiza politicamente. São todas as instituições políticas de um país. Então, o Estado, ele depende do governo que está ali, porque o Estado, ele é uma organização permanente. Enquanto o governo, ele vai se transformando, ele vai se modificando, as pessoas vão passando pelos governos, mas o Estado é essa instituição, é essa estrutura política. O Estado com letra maiúscula. O Estado com letra minúscula se refere às unidades federativas. Então, existe essa diferença. Goiás, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Amazonas, Pará são estados com letra minúscula. É essa divisão política administrativa territorial que a gente tem no Brasil. Estado com letra maiúscula é essa organização política da sociedade de maneira geral. E aí o governo é a forma como essas instituições políticas e administrativas, elas se organizam para que as coisas funcionem. E o governo no Brasil, ele se organiza em uma república, então a gente tem uma democracia onde parte do governo é eleito, presidencialista. Por quê? Porque o chefe do poder executivo é o presidente. Em outros países funciona de uma outra forma, mas no Brasil funciona dessa forma. Agora vocês estão vendo aí essa chargezinha mostrando como que se divide, o governo no Brasil, como o governo ele é organizado, ele é estruturado. Nós temos uma divisão em 3 poderes. O poder legislativo, que é o responsável pela criação das leis, pela elaboração das leis. O poder judiciário, que é responsável por julgar se aquela lei foi cumprida ou não. Então, para o poder judiciário atuar, é necessário que alguém questione. De maneira geral, a gente pressupõe que as pessoas estão seguindo a lei. Caso alguém não siga, aí se aciona o poder judiciário para que ele julgue se de fato houve um não cumprimento da lei ou se a lei foi cumprida e houve um equívoco. E o poder executivo, que é quem administra, quem executa, quem faz as coisas que precisam ser feitas para que o país funcione. Então, aqui do lado, a gente tem uma explicação melhor, sobre isso. O poder executivo, o chefe do poder executivo vai ser o presidente. Mas dentro dessa estrutura existe o presidente, os ministérios e as secretarias, as agências governamentais, então os Correios, a Agência Nacional de Águas, departamentos de trânsito. Isso são agências governamentais e que são importantes para a aplicação das leis, para a execução das atividades que precisam ser feitas dentro de um país, para a execução da parte prática das leis. O Congresso, que é o poder legislativo, que é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, e eles têm a responsabilidade de criar as leis. Eles podem criar as leis dentro de toda uma estrutura que já existe, de uma lei que já foi criada e que é a lei primordial dentro de um país, que é a Constituição. Então, a Constituição ela existe e lá estão as diretrizes básicas, são princípios básicos dentro do nosso país que não podem ser violados. Então, eles criam leis e essas leis elas têm que estar de acordo com essa Constituição. O Poder Judiciário, que é formado pela Suprema Corte, então pelo STF, pelo STJ, os tribunais regionais e os juizados, eles têm a responsabilidade de interpretar as leis. Então, se alguém acredita que uma lei não foi cumprida, aciona o Poder Judiciário
para que de fato se verifique se aquela lei foi ou não cumprida. Então leiam com atenção esse gráfico, ele explica bem direitinho e é importante que vocês saibam disso, porque é a forma como o nosso país ele se organiza politicamente e a gente precisa de ter consciência dessa organização para que a gente consiga tanto interpretar a realidade que nos cerca, como também tomar as nossas decisões e fazer as nossas escolhas, já que nós estamos em uma democracia. Território. Território é a base física sobre a qual o Estado, lembra Estado com letra maiúscula, ele exerce sua soberania. O que é soberania, gente? É o poder absoluto dentro de um lugar. Então, quando um Estado ele tem soberania sobre um território, significa que ele tem total comando sobre esse território. As ordens que são executadas, que são dadas dentro desse território, são cumpridas, tá? O território, ele é muito importante. Por quê? Principalmente quando a gente pensa em território para um país, eles são os limites físicos, a base territorial, onde o Estado, onde o governo vai exercer essa soberania, vai ter esse comando. Então, todos os países eles precisam de ter um território. Então, aqui a gente tem um mapa onde mostram o território de vários países. Então, a gente está conseguindo ver aqui, por exemplo, nesse mapa da esquerda, que tem o Brasil. Tudo que está nesse amarelo claro é o território brasileiro, tá? Então, são esses limites dentro do território. É claro que isso aqui é só uma representação, mas quando a gente está nesses lugares de limite, a gente consegue observar que do limite para o interior do país existe um comando brasileiro, né, uma soberania do Estado brasileiro, e desse limite para fora existe a soberania de um outro Estado, de um outro governo. E no lado direito a gente tem, né, os limites, os territórios de países da Europa. Então, tem aqui da Espanha, de Portugal, da França. Então, a gente consegue observar também que todos esses países possuem seu território, possuem seus limites, né, suas fronteiras. Nação. Uma nação, gente, é um conjunto de pessoas que possuem características culturais em comum. E por conta dessas características que são comuns, elas estão ligadas, né, por esses traços históricos, étnicos e culturais. Por exemplo, dentro do Brasil, nós temos a nação brasileira. Uma coisa que conecta, que liga culturalmente a grande maioria dos brasileiros é o idioma. Então, se você sai daqui e vai para o Pará, se você sai daqui e vai para o Rio Grande do Sul, se você sai daqui e vai para o Acre, é claro que existem os regionalismos no idioma, então as pessoas não vão falar igual nós falamos aqui no Distrito Federal, mas a gente se comunica em português. Claro que dentro do território brasileiro existem outras nações, as nações indígenas, e elas possuem outros idiomas. E elas estão ligadas por outros laços históricos, étnicos e culturais. Mas pensando dentro da população brasileira, que é fruto dessa história da colonização e de tudo que aconteceu dentro desse território que hoje a gente chama Brasil, nós temos diversos laços culturais e entre eles está o idioma. E até entre essas nações indígenas, o português ele é falado em algumas como forma de domínio, mas a gente vai entrar nesse assunto quando a gente estiver falando sobre a formação territorial do Brasil. E aí o país, o que é um país? É a junção dessas três características que a gente acabou de falar, desses três conceitos. Para que um território ele seja considerado um país, ele precisa de ter um território definido, ele precisa de ter limites territoriais, porque dentro desses limites territoriais vai haver um governo, um estado que consegue comandar esse país, consegue gerir e comandar esse território. Então é muito importante que um território tenha os seus limites bem definidos, porque aquele é o limite que aquele governo vai comandar. E daquele limite em diante já vai ser um outro estado, um outro governo soberano. E caso haja interferência no território de outro lugar, de outro governo, de outro país, isso gera conflitos, isso gera guerras, isso gera diversas consequências que costumam ser muito graves. E a gente tem a nação. Todo país, para que ele exista, ele precisa de ter uma nação, ele precisa de ter um conjunto de pessoas que se identificam entre si e que possuem laços culturais e étnicos em comum. É claro que existem vários países do mundo que existe mais de uma nação, que é o nosso caso, porque existem várias nações indígenas. É o caso de países da Europa, como a Espanha, por exemplo, que possui mais de uma nação dentro de um país, mas todo país precisa ter pelo menos uma nação. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender esses conceitos. Caso você não tenha conseguido
compreender, me manda uma mensagem, coloca aqui no Google Sala de Aula o que vocês acham, pode colocar no YouTube também. E aí a gente vai conversando sobre isso para que a gente consiga ter cada vez mais nítido, né, o que são cada um desses conceitos, tá bom? Tchau e até a próxima explicação.